Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Dranchique e nesse vídeo eu tô trazendo um vestido G para GG, que eu fiz com fio Anne, com um pouco mais de 4 novelos de fio Anne e agulha número 3. Gente, ele é bem fácil de fazer, ele termina lá, olha lá, em ponto abacaxi. Ele é bem fácil de fazer e de adaptar para o tamanho que você quiser. No caso, se você quiser fazer com outro fio e outra agulha, também pode. Como eu falo, é fácil adaptar, né? É só tomar cuidado com a adaptação, tá bom? Vamos ver como faz. Seus lindos, essa peça pode ser feita no tamanho que você quiser, com fio e agulha que você preferir. A princípio, ajustando isso que eu vou mostrar para vocês agora, que nós vamos fazer no tamanho da circunferência da cintura da pessoa que for usar. O que acontece? Nós começamos com 7 correntinhas, voltamos 1, 2, 3, 4, fazemos um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos altos, juntos, vira, repete. Aí, o que fazemos? 2 correntinhas, só na primeira que eram 7, agora a carreira modificou. 2 correntinhas, um ponto alto junto, 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. Nós vamos fazer isso daqui, essa repetição de carreiras, em número par, até chegar no tamanho da circunferência da cintura de quem for usar. Então, é sempre isso daqui, 2 correntinhas, um ponto alto junto, 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. Meus amores, eu falei para vocês fazerem carreirinhas em dobro, né? Em número par, mas o ideal mesmo é que faça múltiplo de 4. Aqui no caso, eu fiz 100 carreirinhas, né? Então, vamos lá. Aí, nós vamos unir, tomando cuidado para observar que não ficou torto, não ficou torcido. A gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos. Pode ser baixo, pode ser baixíssimo, gente. Isso daqui vai ficar no avesso, né? Eu acho que baixo para vocês, né? É que acho que fica mais fácil para quem for iniciante e estiver se arriscando a fazer. Gente, Sansão hoje está realmente muito louco. Não sei o que está acontecendo. A dona dele está em casa, enfim. Então, unir com pontos baixos. Seus lindos, recapitulando. Fechei aqui com pontos baixos, né? Caminho com pontos baixíssimos até o meio da carreira. E aí eu faço 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí eu pulo uma carreira, na seguinte eu repito isso. 2 pontos altos, porque as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, não é? 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pula e segue fazendo isso. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Por toda a volta. Eu cheguei no final da carreira, fecho aqui com um ponto baixíssimo, viro, essa peça eu vou trabalhar com frente e verso, aí eu caminho com pontos baixíssimos aqui dentro das correntinhas, até o primeiro espacinho. E aí eu repito esse ponto. São 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos e pulo para o próximo grupinho. O que acontece? Se você quiser, você pode, não, claro que pode, gente, não virar a peça, tá bom? Eu vou meio assim como eu falo, por motivo nenhum, porque sim, tem peça que eu viro, tem peça que eu não viro.
Então, é só isso daqui. Eu vou fazer algumas carreiras com essa distribuição de pontos. E vocês já viram lá no início, né? Que essa saia, a gente vai aumentando essa distribuição de pontos conforme vai descendo para ir aumentando, né? Então, o quanto você quiser mais ou menos rodada a sua saia, você pode ir aumentando de acordo com o que eu vou falando para vocês, fazendo mais ou menos aumentos do que eu vou fazer, ok? Então, a princípio é só isso daqui. São 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos em cada arquinho, cada correntinha do grupinho da carreira anterior. Meus amores, fiz 5 carreiras daquele jeito que eu falei para vocês. A partir dessa aqui, eu vou fazer umas da seguinte forma: 3 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos. A diferença vai ser agora. Eu vou fazer uma correntinha para partir para o próximo grupinho de pontos. E aí nisso já dá uma aumentada boa na roda, né? Porque vai ser uma correntinha por cada grupinho desses, não é? Então, aí eu vou fazer umas carreiras assim. Aí eu volto para falar qual a próxima mudança. Como eu tinha dito para vocês, essa saia a gente vai fazendo aumentos de acordo com quanto quiser a rodada. Então aqui eu fiz as primeiras 5 carreiras com esse grupinho, né? 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos na coluninha, como eu falo. Aí depois, a partir da 6ª carreira, eu passei a fazer uma correntinha entre os grupinhos. Eu iniciava a carreira, né, com as 3 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e aí eu fazia uma correntinha sempre entre os grupinhos. Fiz isso por 6 carreiras. Na carreira seguinte, eu comecei a fazer essa duplinha aqui, que vocês já devem ter visto, mesmo quem é iniciante, né, já deve ter visto várias peças com esse ponto, porque ele é muito usado mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui. O planejamento dessa saia é depois manter sempre essa duplinha até chegar lá no acabamento e depois ir colocando mais coluninhas dessas nos meios aqui, conforme eu vá querendo que a saia vá ficando mais rodada ou não. E você aí, né, pode fazer a mesma coisa com a variação que você preferir. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa duplinha. Gente, o que eu vou mostrar para vocês agora é como se eu estivesse fazendo aqui, ok? Que eu não gravei antes porque não deu. Então, vamos lá. Começamos, como sempre, com 3 correntinhas. Antes, né, eu caminhei até aqui, eu não falei nada sobre isso, porque já era o que estava fazendo mesmo. Ignorem que tem isso aqui. É como se estivesse caminhando aquele lá embaixo que eu mostrei para vocês. Caminha com pontos baixíssimos até chegar no arquinho. Aí eu fiz 3 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E nessa primeira carreira da duplinha, eu faço que nem eu fiz aqui embaixo. São 2 correntinhas até chegar à próxima coluninha, que eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E faz isso por toda essa carreira aqui. Quando eu acabar, eu volto para mostrar para vocês como fazer essa aqui. Acabei a carreira, fecho com ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até chegar no extremo, né, oposto da correntinha. Aí faço um ponto baixo aqui, dentro da correntinha, só para que a correntinha saia daqui, não é? Viro a peça. Aí eu começo normalmente com 3 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí, para fazer isso daqui, eu faço 2 correntinhas, 1 ponto baixo aqui no arquinho do meio, tá vendo? 2 correntinhas e repito
2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí a repetição é essa. Chego novamente nas 2 correntinhas, 1 ponto baixo, 2 correntinhas e cheguei na coluninha seguinte. É a repetição dessas 2 carreiras, né, da que eu acabei de mostrar e dessa, que nós vamos fazer por boa parte dessa peça. Voltei rapidinho para mostrar para vocês essa mudança de carreira, que pode ter gente que fique sem saber como fazer. É o seguinte, gente, aqui no meio, sempre 2 correntinhas, um ponto baixo no arquinho, 2 correntinhas. E aí fechamos com um ponto baixíssimo. E aí é a mesma sequência que a gente está fazendo nessa carreira, que é retinha, né? Porque a gente chega aqui no ponto alto do mesmo jeito. Então a gente caminha com pontos baixíssimos até lá o final das correntinhas, que no caso é o início, né? Porque a gente vai virar a peça. Aí eu dou uma puxadinha de ponto baixíssimo por dentro do arquinho. E aí eu sigo normalmente, como eu falo, 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí essa é a carreira retinha, não é? Porque alternando sempre essas 2, então são 2 correntinhas e já pulo lá para a coluninha seguinte. E na próxima carreira eu vou fazer essa aqui, né? Vou fazer 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas. Vou ficar repetindo essas 2. Eu volto depois, agora eu vou fazer um pedaço, né? Para aumentar um pouco a peça. E eu volto para mostrar para vocês como fazer o aumento, o quanto você quiser. Meus amores, eu fiz 10 dessas duplinhas de carreira, né? Que vai uma carreira com 2 correntinhas entre as colunas, na carreira seguinte são 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, né? 10 vezes. A partir da 11ª, aqui eu já fiz a metade da carreira, né? Fiz a metade da duplinha, corrigindo, né? Aqui eu fiz a carreirinha de 2 correntinhas entre as colunas. E nessa carreira que eu comecei agora, eu vou começar a fazer aumentos. Então, aqui no meu caso, eu vou colocar 12 aumentos nessa saia. Então, como eu tenho 50 coluninhas, a minha distribuição, se você tiver com 50 também, né? Se você quiser também fazer 12 aumentos que eu falo dessas coluninhas, né? Vão ser 12 coluninhas a mais. Vão ficar da seguinte forma, são intervalo de 4 coluninhas e um aumento, sendo que nas laterais nós vamos fazer 5, tá bom? Ou então você distribui aí, como eu falo, da forma como você preferir, sendo que a gente precisa depois ter número par dessas coluninhas, tá bom? Observa isso aí no seu caso. Então vamos lá, fiz as 2 primeiras coluninhas, né, porque é a metade, aí eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto aqui no meio. A substituição, né, das 2 correntinhas e um ponto baixo, 2 correntinhas, vai ser uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Esse vai ser o aumento que eu vou intercalar aqui entre as minhas coluninhas por 12 vezes nessa carreira, tá bom? Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Seus lindos, a segunda carreira de aumento, nós vamos fazer da seguinte forma. Uma correntinha, um ponto alto, lá no meio, na correntinha central da carreira anterior, né, na parte do aumento, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar e uma correntinha. Vamos fazer isso em todos os aumentinhos. Já volto para mostrar a carreira seguinte de aumento, porque todo o resto se mantém. Meus amores,
a terceira carreira de aumento, a gente faz 2 correntinhas, o ponto alto no meio, 2 correntinhas, o segundo ponto alto e 2 correntinhas. Agora eu estou explicando só o aumento, tá bom? Lembrando que aqui nas coluninhas, como eu chamo, que já estão, elas se mantêm iguais. Meus amores, aqui está o aumentinho já igualado com as outras coluninhas. Então, a última carreira que eu mostrei para vocês foi a terceira, né? A quarta, eu já cheguei a 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Ou seja, já foi igual às outras colunas, né? Já foi igual ao esquema desse ponto mesmo. E a seguinte, idem. Na seguinte, eu já fiz as 2 correntinhas, o ponto baixo no espacinho, as 2 correntinhas e a coluninha, como tem sido na peça inteira. Agora, eu vou fazer carreiras com esse acréscimo de coluninha, né? Vou fazer carreiras até chegar num tamanho que eu acho legal para fazer o acabamento, a barrinha da saia. Eu acredito que eu vá completar entre 16 a 18 duplinhas dessas. Já eu volto para falar para vocês quantas carreirinhas dessas, né, eu fiz e com quantos centímetros eu vou começar a fazer a barra. Meus amores, depois de fazer 14 dessas duplinhas, ou seja, 28 carreiras, né, eu cheguei a 39 centímetros e um pouquinho, ou seja, 40 centímetros, não é? Então, eu fiz mais uma carreirinha dessa só com as correntinhas, porque é sempre nessa carreirinha aqui que a gente se baseia, né, para fazer os aumentos, tipo eu mostrei para vocês nesse aumento aqui, não é? Então, aí eu fiz essa carreira de 2 correntinhas e eu já comecei a seguinte, que eu iniciei normalmente, né, 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas. 2 pontos altos, aí eu fiz o Vzinho, né, que são 2 correntinhas, um ponto baixo no arquinho da carreira anterior, 2 correntinhas, mais uma coluninha, e a partir desse intervalo seguinte, eu vou começar a fazer aumentos, que nessa carreira vão acontecer a cada 2 coluninhas. Então, vamos lá. Aí eu faço uma correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e uma correntinha. E aí eu faço 2 coluninhas normais, né, na sequência que nós estamos fazendo, em todas as carreiras anteriores. E a cada 2 coluninhas eu faço um aumentinho desse, que é o início do abacaxi que nós vamos fazer na borda. Cheguei no final da primeira carreira do abacaxizinho, que se eu comecei ela com 2 coluninhas, eu acabo com o meio, não é? Com o aumento, que vai ser o início do abacaxi. Então, eu termino a carreira com uma correntinha e eu fecho com ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até o extremo da correntinha, como eu vinha fazendo, viro a peça, faço uma coluninha, não é? Porque conforme vira, sobra uma coluninha para cada lado. Faço uma coluninha, aí são 2 correntinhas, 2 pontos altos, no meinho, né, do aumento aqui, 4 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e faço as 2 coluninhas do meio, que vai ter no entremeio dos abacaxis, não é? E aí vai ser essa repetição. Meus amores, a carreira que eu acabei de explicar para vocês. Terminei ela, fechei com ponto baixíssimo, caminhei, né, até o arquinho. E aí, nessa carreira, eu começo fazendo as 2 coluninhas que a gente está mantendo ainda.
né? Normalmente, como tem feito desde que elas começaram a ser assim. E aí, chegando no que vai ser o abacaxi, fazemos 2 correntinhas e 9 pontos altos aqui no arquinho. Depois, 2 correntinhas e já chega nas coluninhas. Então, olha lá. Fiz as 2 colunas, 2 correntinhas, 9 pontos altos no arquinho, 2 correntinhas e já cheguei nas 2 coluninhas seguintes. E vou repetir isso por toda essa carreira. Meus amores, essa 4ª carreira do abacaxizinho, eu comecei com... Eu fechei aqui, né, com ponto baixíssimo, caminhei até o arquinho, aí eu fiz 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, aí eu fiz 2 correntinhas e fiz um ponto alto em cada um dos 9 pontos altos do leque, sempre separados por uma correntinha. Então, era um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, por 9 pontos altos. E aí, sai daqui do início do abacaxizinho com 2 correntinhas, e aí aqui começa a ter diferença nas 2 coluninhas. Nós fazemos os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos na coluna, mas aqui a gente tira as correntinhas. Do último ponto alto da primeira coluninha, já parte para o primeiro ponto alto da coluninha seguinte. Aí eu fiz também 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e aqui eu já chego ao segundo abacaxi, que eu faço 2 correntinhas, que nem eu acabei de explicar para vocês. Um ponto alto em cada ponto alto do leque, separados por uma correntinha. Isso por toda essa carreira. Nessa 5ª carreira de abacaxi, eu mantenho as 2 colunas da mesma forma, então eu começo com 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar. Na coluninha seguinte, a mesma coisa, né? Eu parto direto do último ponto de uma coluninha para o primeiro da outra, e aí eu faço também 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí eu começo aquela característica do abacaxi, que são os arquinhos, né? Aí eu faço 3 correntinhas, faço um ponto baixo no primeiro arquinho do leque, 3 correntinhas, eu vou repetir isso, né? Quantas 3 correntinhas e um ponto baixo, quantos tem essa correntinha? Então, eu vou ficar nessa primeira carreira de arquinhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquinhos, que é até a última correntinha, né? O último espacinho. Aí eu acabei o último espacinho, né? Fechei com um ponto baixo aqui, faço 3 correntinhas e as 2 coluninhas, né? De 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, nessa carreira também, sem espaço, né? Direto. E aí eu repito isso que eu acabei de explicar para vocês por toda essa carreira. Meus amores, eu acabei a 2ª carreira fechando com um ponto baixíssimo aqui, na verdade. Caminhei com pontos baixíssimos até o arquinho da coluninha. E a partir dessa 3ª carreira, a gente come esse espaço entre as 2 coluninhas. Então, eu começo com as mesmas 3 correntinhas, o ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e já sigo para a 2ª coluninha, com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Assim, sai do último ponto alto de uma coluninha, já vai para o ponto alto da coluninha seguinte. Aí eu faço uma correntinha e 7 pontos altos naquele aumento que nós fizemos aqui, que vai se tornar o abacaxi. E aí, uma correntinha e repete as 2 colunas que nem fiz aqui. E isso por toda a carreira. Seus lindos, acabo a 3ª carreira do abacaxi. Fecho, como sempre, com ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até o primeiro arquinho. Aí aqui vai começar a ter muita diferença até nas coluninhas, né? O arquinho que eu falei aqui foi o arquinho da coluninha. Então, vamos lá. Começamos com 3 correntinhas, um ponto alto aqui.
Aí já partimos para o abacaxi, para o início do abacaxi, né? Fazemos uma correntinha só, e aí vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto desses daqui, separado por uma correntinha. Então, fica um ponto alto, uma correntinha. Fiz os 7 pontos altos separados por uma correntinha, aí eu já vou para a coluninha de novo, que eu chamo de coluninha, né? Esses pontos altos aqui. Então, faço uma correntinha, 2 pontos altos na primeira coluninha, 2 correntinhas, parto para a segunda coluninha com 2 pontos altos nela. Aí eu vou para o próximo abacaxi, fazendo uma correntinha, 7 pontos altos em cada um desses pontos altos aqui do meio, separados por uma correntinha, e vou fazer essa sequência por toda essa carreira. Meus amores, acabei a carreira, a 4ª carreira, desde que nós começamos o abacaxi, da mesma forma como eu fiz, né, as coluninhas. Todas as coluninhas passaram a ter só 2 pontos altos, né, 2 correntinhas e já passa para a seguinte. Então, se eu comecei a carreira com 2 pontos altos, eu terminei a carreira com 2 pontos altos na outra coluninha e 2 correntinhas, né? Fechei e aí vou para a 5ª carreira desde que começou o abacaxi, com 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tudo isso nessa mesma correntinha, e novamente 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, são 3 duplas de pontos altos, porque as 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto, não é? Separadas por 2 correntinhas. Aí eu vou começar a fazer aqueles arquinhos do abacaxi. Então, eu faço 3 correntinhas para chegar na primeira correntinha entre os pontos altos. Aí eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto alto na correntinha seguinte, na carreira anterior. 1, 2, 3, um ponto baixo, fazendo o segundo arco. 1, 2, 3, outro ponto baixo, fazendo o terceiro arco. 1, 2, 3, o quarto arco. 1, 2, 3, o quinto arco. Aí eu acabei os arquinhos no abacaxi, vou fazer 3 correntinhas para sair do abacaxi. Aí aqui eu faço aqueles 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas, novamente 2 pontos altos. E eu vou repetir isso por toda essa carreira, porque aqui eu já acabei, né, o equivalente ao espaço das coluninhas e já vou novamente para as 3 correntinhas e fazer o abacaxi seguinte. Meus amores, fechei a 5ª carreira com um ponto baixíssimo, caminhei com pontos baixíssimos até a correntinha, até o extremo lá da correntinha, porque a gente vai voltar àquele esquema, né, de fazer toda a coluninha na carreira seguinte. Então, vamos lá. Começo com 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas, e aí eu faço um ponto baixo lá no primeiro arquinho, 3 correntinhas e um ponto baixo em cada um desse arquinho. A cada carreira que eu fizer, enquanto estiver fazendo esses arquinhos, vai ter menos um arquinho. Então, se na primeira teve 5, nessa nós vamos ter 4 arquinhos de 3 correntinhas e um ponto baixo. Já estou chegando no quarto. Aí eu faço 3 correntinhas para sair do abacaxi e faço 2 coluninhas aqui, como estava sendo. São 2 pontos altos,
duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Fiz uma coluninha, como era aqui embaixo, né? E aí eu sigo para a próxima coluninha. Faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E aí, acabando essa parte aqui dos pontos altos, eu vou começar a repetir o motivo. Eu faço 3 correntinhas e vou lá no abacaxi. E aí eu vou repetir essa sequência que eu acabei de mostrar para vocês por toda a carreira. Meus amores, olha lá, fiz toda a carreira, fecho ela com um ponto baixíssimo. Olha só, uma coisa que eu podia ter falado antes, eu não lembro se eu já falei, mas está válido ainda, que é o seguinte: quando eu falo esse negócio de caminhar até o primeiro arquinho para começar a coluna, você pode começar em qualquer uma das colunas. Tem gente que prefere virar o trabalho e depois fazer os pontos baixíssimos. Na verdade, não faz diferença se você vai fazer que nem eu estou fazendo, caminhando com pontos baixíssimos antes de virar a peça, ou se você vai virar a peça e fazer os pontos baixíssimos. Isso não faz diferença desde que você faça a carreira certinha, entendeu? Desde que assim, desde lá do início, a gente tem umas regrinhas sobre as coluninhas, como eu chamo, né? E os pontos. Né? Em algumas carreiras tem uma regra, né? Botando entre aspas, sobre isso. E aqui no abacaxi que tem mesmo. Se você fizer certinho o gráfico, não tem problema nenhum. Se você vai fazer assim como eu estou fazendo, estou mantendo o padrão a peça inteira, ou se você vai primeiro virar e depois caminhar com ponto baixíssimo, que aí caminharia para cá, né? Tanto faz, gente. Então, falei pra caramba, mas eu achei importante essa, como eu chamo, de considerações. Vamos lá. Virei o trabalho. Então, aqui, como eu vou seguir as coluninhas nessa carreira? Eu vou fazer o seguinte. Começo com as 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, a tal da coluninha. E agora, para ir para outra coluninha, eu vou fazer 2 correntinhas e aí eu vou para lá. 2 correntinhas e aí eu completo essa segunda coluninha. Não é? Olha lá. Então, aí eu sigo com 3 correntinhas lá para o abacaxi. E faço o abacaxi naquele esquema de 3 correntinhas e um ponto baixo até fazer os arquinhos dessa carreira, que no caso, nessa carreira, eu vou ter 3 arquinhos. 1, 2, 3 correntinhas, estou indo para o último arquinho, né? Olha lá, primeira carreira com 5, a segunda com 4, a terceira com 3. 3 correntinhas e aí já cheguei na próxima coluninha, que é aquele esquema. Agora são as 2 colunas de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, separadas por 2 correntinhas. Olha lá, fiz a primeira coluna, 2 correntinhas, agora eu faço a segunda. E é essa a repetição de toda a carreira. De toda essa carreira, né? Meus amores, acabei a carreira, caminhei com pontos baixíssimos até a coluninha, como eu chamo, aí vira a carreira, faz as 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e aí já parte para o abacaxi, com 3 correntinhas, um ponto alto no primeiro arquinho, e nessa carreira nós vamos ter 2 arquinhos, né? Olha lá, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo, pronto, 2 arquinhos. E aí são 3 correntinhas para sair do abacaxi,
E aí eu faço a primeira coluna com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui entre as colunas, nessa carreira, eu faço o seguinte: 3 correntinhas, 1 ponto alto no meio, 3 correntinhas e já parto para a coluna seguinte. E aí eu vou repetir isso que eu acabei de falar para vocês. No meio, no abacaxi, nós mantemos as 3 correntinhas e são 2 arquinhos só nessa carreira, não é? Meus amores, fechei a carreira aqui com ponto baixíssimo, caminhei, né, com pontos baixíssimos até o extremo da correntinha, da coluninha, viro a carreira, inicio com as 3 correntinhas de sempre, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 1 ponto alto aqui no primeiro arquinho, 3 correntinhas, 1 ponto alto no arquinho seguinte, 3 correntinhas novamente, chego na segunda coluninha. Faço os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas, o ponto alto lá no primeiro arquinho, no abacaxi, 3 correntinhas, o arquinho dessa carreira, que essa carreira, né, é um arquinho só, 3 correntinhas já para sair do abacaxi e chegar na coluninha. E aí vai ser essa repetição nessa carreira. Vão ser as coluninhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui no meio, a gente começa o lequinho sempre com 3 correntinhas e 1 ponto alto na correntinha da carreira anterior. Quantas vezes forem, né? Aqui foi na primeira, no primeiro arquinho foi 1 ponto alto, né? Dividido em 2. Nessa carreira, divide em 3. E aí eu já começo a querer explicar muito e acabo complicando, às vezes. Enfim, é essa a repetição. Meus amores, essa 10ª carreira do abacaxi. Vamos lá. A 9ª carreira, eu acabei aqui, né, com as 3 correntinhas, fechei com ponto baixíssimo, caminhei com pontos baixíssimos até esse canto da correntinha da primeira coluna. Aí eu comecei a 10ª carreira com 3 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 1 ponto baixo aqui no único arquinho, né, do abacaxi, dessa carreira aqui do abacaxi. Aí 3 correntinhas, e aí eu chego na coluninha, né, do outro lado do abacaxi, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí começamos o entremeio entre as coluninhas, que são 3 correntinhas, 1 ponto alto no espaço, né, da carreira anterior, e repete isso, né, por 4 vezes. Temos 4 espacinhos, né, 3 correntinhas, 1 ponto alto, 3 correntinhas, 1 ponto alto, e vai assim, né. Aí chegamos aqui na coluninha, como eu chamo, né, com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e chegamos no abacaxi seguinte, né, que nós fazemos 3 correntinhas e 1 ponto baixo no final do abacaxi. E vamos repetindo isso por toda essa carreira. Eu saio daqui com 3 correntinhas, não é? E aí eu chego aqui na coluninha e vai indo por toda a sequência. Meus amores, essa é a última carreira antes do acabamento.
Então, o que acontece? Eu fechei, né, a carreira anterior com ponto baixíssimo aqui, desse lado. Caminhei com pontos baixíssimos até o extremo da correntinha. E aí eu comecei com 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí era aquele esquema. Aqui nessa parte é aquele esquema de 3 correntinhas e um ponto alto na correntinha da carreira anterior, né? Nós vamos fazendo quadradinhos, na verdade retângulos, né? Descasados. Chego na outra coluna, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e já começo a outra coluninha que fecha esse segundo abacaxi. Eu do último ponto alto de uma coluninha, eu já vou para o primeiro ponto alto da coluninha seguinte e repito os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui são as 3 correntinhas e um ponto alto. E, gente, eu vou fazendo isso por toda essa carreira. E aí depois eu vou fazer só uma carreira de pontos baixos e tá terminada a barra da saia. Meus amores, ignorem o cachorro da vizinha que hoje está atacadíssimo. Vamos trabalhar. Então, o que acontece? Aqui eu já fiz aquela carreira, né, que eu expliquei para vocês, que era a última do biquinho, né, da saia, e fiz uma carreira de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto dessa última carreira, né? Então eu fiz, né, um em cada ponto alto. Nessas correntinhas aqui eu fiz 2, porque eram 2 correntinhas, e nessas correntinhas eu fiz 3, porque eram 3 correntinhas, né? E eu já adiantei, não briguem comigo, porque não tem motivo, não fiquem nervosos também, eu já adiantei a parte da blusinha. Ai, Kátia, mas assim não dá pra gente entender por que você fez isso, aí não dá pra seguir o passo a passo. Gente, claro que dá, não precisa nervoso. O que acontece? A parte de cima eu fiz o mesmo ponto que eu fiz na parte do início da saia. Eu fiz casadinho, olha lá. Na mesma carreirinha que eu fiz para começar a saia, eu fiz para começar a blusa. Olha lá, na mesma carreirinha, eu fiz os mesmos 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, aí eu pulava uma carreirinha e ia para a seguinte. O que acontece? Eu vou colocar aqui na edição, eu vou colocar o minuto que eu expliquei a parte da saia, para quem quiser, né, para quem tiver esquecido, para quem quiser relembrar. 29 centímetros a partir dessa divisãozinha, né? Aqui, olha lá, com preciosismo, né? 29, 28,5 com preciosismo. Então, o que acontece? Aqui chegou a hora da gente fazer a divisão das alcinhas, né? Para começar as alcinhas. Gente, eu sei que esse amarelo é super ingrato para gravação e eu não vou mais comprar dele, ok? Esse problema que tá dando de diferença de cor aí é por causa desse diacho desse amarelo, por incrível que pareça. Então, o que acontece? Eu já fiz aqui a minha divisão, eu deixei 4 coluninhas, como eu chamo, para cada lado, né? E já marquei o início da minha manguinha, da minha alcinha, na verdade, né? Então, eu vou começar nessas coluninhas aqui. Eu vou começar desse lado porque, né, seguindo frente e verso, né, direito e avesso, esse aqui é o meu avesso, então como eu estou trabalhando virando a peça, então, né, tem que ser assim. Então, meus amores, parei o vídeo só porque eu tinha perdido o fiapo ali. Então, vamos lá. Aqui eu faço 3 correntinhas, um ponto alto. Pulo já para outra coluninha, faço a coluna normalmente, até chegar lá na outra marcaçãozinha. Aí eu já volto para mostrar para vocês. Meus amores, eu fiz pontos até a coluninha que eu marquei, não é? Do outro lado lá, olha lá. Aquela carreirinha que eu comecei aqui no marcador vermelho. Aí eu viro a peça. E aí daqui desses 2 pontos altos eu vou fazer 3 correntinhas e fazer mais uma carreira até lá o outro lado.
Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, né? Então, eu vou terminar a carreira com um ponto alto. Meus amores, terceira carreira. 2 correntinhas e começo a fazer a coluninha. Ou seja, o primeiro ponto alto da coluninha fica junto com o início, né? Com a correntinha de início da carreira. E aí, nós vamos acabar a carreira com 2 pontos altos juntos, né? Da mesma forma. Eu vou mostrar para vocês. E nisso eu estou fazendo, nessas 3 primeiras carreiras, eu estou fazendo carreirinha unindo de um lado ao outro, né? Eu estou subindo aqui o decote. Cheguei no final da carreira, aí olha lá, eu fiz o penúltimo ponto alto da coluninha, e aí eu faço o último junto com um de acabamento aqui, né? E eu vou repetir isso, eu já tenho 3 carreiras aqui, não é? De ponta a ponta. Eu vou fazer mais uma só, tá bom? Aí depois eu vou começar a fazer as alcinhas. Tá, meus amores, eu vou começar a fazer as alcinhas, né? No caso, essa primeira alcinha. E aí eu fiz, né? Fiz as 4 carreiras, como eu falei pra vocês. 4? 1, 2... Epa, 1, 2, 3, 4. Isso aí. Me enrolei, mas é isso aí mesmo. 4 carreiras, né? De ponta a ponta. Agora eu vou começar a fazer as alcinhas propriamente ditas. Então, eu fiz... eu tô seguindo aqui, né? Com as 2 correntinhas e um ponto alto. E fiz 3 coluninhas. E aqui eu vou começar a fazer aquilo que eu fiz aqui, né? Então, tem esses primeiros 2 pontos altos. O seguinte, é um ponto só. E já parte para a coluninha. E assim vai, aquela mesma sequência. Seus lindos, eu fiz 16 carreiras depois que eu comecei só a alcinha, né? E vou arrematar aqui. Vou pegar lá do outro lado, aqui que eu já fiz, né? Essa partezinha que vai ser as costas. Isso daqui você pode fazer tanto nas costas quanto na frente, o tamanho que você quiser, tá bom? Eu vou fazer na frente um pouquinho menor para ter aquela diferenciada, né? Para saber qual é as costas e qual é a frente. Daquele esquema que eu falo, só porque sim, tá bom? Então, aqui eu fiz 3 coluninhas e peguei a metade da seguinte, né? Então, eu emendo aqui e vou fazer da mesma forma. Começo com os 3 correntinhas e um ponto alto. E já parto para a coluninha seguinte e vou fazer o mesmo número de carreiras que eu fiz ali do outro lado. Seus lindos, fiz as 2 alcinhas das costas com o mesmo tamanho, com 16 carreiras, naquela mesma sequência que eu falei para vocês. E aí agora é começar a frente. A frente eu vou fazer a mesma sequência, a mesma coisa que eu fiz nas costas. A única diferença é que, como eu falei para vocês, essas carreiras aqui que do decote, né, você pode fazer mais ou menos do que eu estou fazendo. A única diferença é que eu vou fazer 3 carreiras aqui. Nas costas eu fiz 4, né? Aqui na frente eu vou fazer 3 carreiras. Mas a sequência é exatamente a mesma. Começo com 2 pontos altos, faço as minhas coluninhas, termino com os meus 2 pontos altos. Na segunda carreira eu faço um ponto alto. A partir da terceira, eu começo a fazer os pontos juntos. Do mesmo jeitinho, gente. Meus amores, eu já terminei uma alça, né? E tô fazendo a outra exatamente igual eu fiz aquela. Com o mesmo número de pontos, mesmo número de carreiras, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como emendar. Eu emendei com aquele esquema, que geralmente é o que eu faço, de substituir uma das correntinhas por um ponto baixo, que é o que eu uso para juntar lá do outro lado. O que acontece? Normalmente eu faço, né, com correntinhas ímpares e eu substituo a correntinha do meio pelo ponto baixo. Aqui no caso nós temos 2 correntinhas, mas vocês vão ver aqui, olha, que não dá problema, tá vendo? Não fica torto, não fica nada, né? Então, vamos lá.
começo a carreira com as 2 correntinhas e já faço um ponto baixo lá no equivalente, né, do outro lado, da outra alcinha. Aí eu faço 2 pontos altos aqui, que é a coluninha, não é metade da coluninha. Uma correntinha, um ponto baixo, lá no arquinho da outra alça. Aí eu já volto e já faço os 2 pontos altos para fechar essa coluninha. E eu vou repetir isso por toda essa carreirinha. O que acontece? Se você preferir, você pode emendar costurando, você pode emendar com uma carreirinha a mais em pontos baixos, que aí no caso é feita pelo lado que for ficar avesso, não é? Você pode emendar como você preferir, tá bom? Isso aqui é como eu sempre falo nos meus vídeos, é uma sugestão de passo a passo. E se você quiser fazer de alguma forma assim diferente e não estiver conseguindo, se estiver se enrolando, me procura, tá bom? Que eu vejo como te ajudar. Que a gente desenrola isso daí. Então, acabando isso daqui, que eu já estou acabando, a única coisa que está faltando são carreirinhas de pontos baixos nas cavas e no decote. Aí aqui, olha lá, eu fechei tudo. E aí eu faço o ponto baixo depois. E acabei. E daqui eu já sigo para fazer a minha carreirinha de ponto baixo nessa lateral. Que eu vou fazer 2 pontos baixos por cada carreirinha, por cada lateral de carreira. Então, meus amores, aqui está o vestido pronto. Eu tenho certeza que essa peça vai dar bastante confusão, vai ter bastante gente vindo reclamar que o vídeo está longo, ou da iluminação, que eu sei que está ruim, gente. É claro que eu sei que está ruim, mas eu não sei fazer diferente, eu não sei fazer melhor. Toda vez que eu tento iluminar de alguma outra forma, não melhora. Enfim, eu sei que vai ter muita gente reclamando de muitas coisas, mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, eu tento fazer as aulas da melhor forma que eu acho para agradar o máximo de pessoas que eu consigo imaginar, entre as dúvidas que me trazem, né, eu me baseio nisso. Eu faço de super bom coração. Se você tiver dúvida e estiver realmente querendo fazer a peça, estiver com dúvida e precisar de ajuda, gente, me procura aqui nos comentários, no Instagram, ou eu prefiro no Face, porque dá para trocar foto e dá para eu entender melhor qual a dúvida. Mas eu vou ajudar, entendeu? E é isso, meus amores. A peça está aqui pronta. Eu fiz toda a volta na lateral, como eu falei para vocês, com 2 pontos baixos e embaixo eu acompanhei, quer dizer, eu fiz o mesmo número de pontos, eu não reduzi. Esse vestido é um vestido que eu considero de G para GG. Ele ficou com 46 centímetros de largura. De comprimento, eu vou ficar devendo para vocês, eu vou medir daqui a pouco e escrevo aqui embaixo, tá bom? Até a cintura, o final da blusa, ficou com 47 centímetros e eu vou medir quanto ficou a peça inteira. Lembrando que você pode fazer ele no comprimento que você quiser, você pode fazer ele bem mais curtinho ou então até longo, ele fica bem bonito nesse modelo em longo. O planejamento era até esse, mas a linha não deu, foi isso daqui o que sobrou. Eu fiquei com medo por causa da camiseta, que eu sabia que ia comer muita linha, então eu fiz nesse tamanho, que eu achei que ficar tipo longuete não ia dar, com esse tanto de linha que tinha ali, porque na saia já estava comendo bastante fio, não ia dar mesmo, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Sim, esse vestido você pode fazer com o material que você quiser, tanto fio quanto agulha. O modelo também, o modelo que eu falo é PMGGG, é muito fácil de ajustar para o que você quiser. No início do vídeo eu explico como fazer isso, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo.